Olá, boa tarde a todos, companheiros de estudos gnósticos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para conjuntamente analisarmos mais uma aula, do nosso curso de Gnose Samaliana, que vai ao ar diretamente pela TV Websol às 21 horas. Hoje, então, dia 28 de 2 de 2015, com o assunto como o mundo acaba em cada raça raiz. Então, esse nosso mundo, o mundo Terra, é uma das moradas do firmamento do nosso Pai Celestial. Como dissera Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar. Então, essa morada nossa, planeta Terra, nem sempre existiu. O sistema solar nem sempre existiu. A galáxia também nem sempre existiu. Então, a partir do momento, eles passaram a existir. Tudo que existe está sujeito ao tempo, um desenvolvimento cíclico de nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Então, a Terra tem esse ciclo vital. E durante esse seu desenvolvimento, ela produz 7 raças raízes. 7 raças raízes. Cada raça raiz, para se desenvolver aqui desde o nascimento até seu fim, tem um período de 25.968 anos, que é o período chamado ano sideral. É o tempo que o Sol dá uma volta no cinturão zodiacal do zodíaco, Então, nesse ano sideral, ele passa por 4 idades, que é a idade de ouro, idade de prata, idade de bronze e idade de ferro. Chega ao seu final. Então, ele já passou 4 vezes anteriormente a nós, e agora está passando pela 5ª vez, chegando ao seu final. Então, quando chega o finalzinho, o fim de uma raça raiz, depois vem uma outra raça raiz. E essa transição de uma raça raiz para outra, que o planeta tem que se renovar devido à entropia, que ele se deteriora, Nosso planeta atualmente está deteriorado, água poluída, terra poluída, ar poluído e mente humana poluída. Então tem que se renovar. Essa renovação, essa transformação, pela lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nós vamos então com essa lei científica agora, nesse finalzinho na era de Aquário. Então, essa transição, que chama-se de fim do mundo. Muito bem, então vamos ver como ele acaba em cada vez chega o fim do mundo. O universo é regido por leis, e entre essas leis está a importante lei dos 7. Sob o comando dessas leis, no universo tudo tem existência determinada por certo período de vida, onde nasce, cresce, envelhece e morre. Isto ocorre com 7 raças regidas pela chamada lei dos 7. Esotericamente, a lei dos 7 é chamada de Epitaparaposhinok, um nome, não precisa se preocupar com ele, Esta é uma lei organizativa responsável pela ordem e harmonia do universo. Se não existisse a lei dos 7, o universo seria uma anarquia, uma bagunça, um verdadeiro caos. A lei dos 7, do Epitaparaposhinok, está presente em todas as manifestações do universo, nas partículas atômicas, nos planetas, nas galáxias, etc. Podemos enumerar algumas manifestações desta lei dos 7, tais como: cada átomo possui 7 camadas, as 7 cores do arco-íris. O mundo foi criado em 7 dias. A lua passa por fases de 7 dias, como crescente, cheia, minguante e nova. Os 7 dias da semana, as Pleiades, é uma constelação de 7 estrelas, onde tem 7 sóis girando em torno de um sol central. O sol central é o sol Alcione, a estrela Alcione, e o nosso é o 7º sol, que gira em torno desse sol central Alcione. São 7 os sefirotes,
possuímos 7 chakras principais. O universo é formado por 7 cosmos. São 7 os corpos existenciais do ser. São 7 a raça que povoam cada planeta, né, como nós já dissemos. E o Pai Nosso, né, é uma oração fundamental que tem 7 petições. Tem as 7 notas musicais, as 7 camadas atômicas e assim por diante. Então a lei do 7 é muito expressiva, né? Conforme a gente já demonstrou, né? Muito bem. Então, na sequência, devemos dizer que a eternidade, aquilo que vai além do tempo, não existe aqui na terceira dimensão, só na quinta dimensão. Aqui onde estamos, na terceira dimensão, nada é eterno, tudo tem fim. Por isso que os hindus chamam esta dimensão de Maya ou de ilusão. Então tudo aquilo que tem um começo, um meio e um fim, Maya é ilusório, porque termina. E aquilo que é eterno é real. Então só o universo absoluto, tudo lá é eterno, aqui tudo é efêmero. No planeta Terra estamos no finalzinho da quinta ronda, né, de globo, ou no final da quinta raça raiz. Isso quer dizer que aqui o mundo já acabou 4 vezes, já nasceu e morreu por 4 vezes, já passou por 4 transformações apocalípticas e em breve passará pela quinta. Já desenvolveram por aqui 4 raças raízes e atualmente estamos no finalzinho da quinta. Depois virão a 6ª e a 7ª raça raízes, e aí acaba, né, a missão dessa casa do espaço que é a Terra. O tempo do fim já chegaram, ou seja, os tempos do fim, né, já chegaram, como assevera o venerável Mestre Samael, enfatizando que a humanidade está sentada sobre o barril de pólvora, prestes a explodir, onde as partes da superfície terrestre voarão pelos ares, como fogo líquido varrendo-se propagando sobre o planeta Terra, em cumprimento às profecias dos profetas sobre o grande incêndio universal. O fim da cada raça raiz não é só uma questão mística, esotérica, né? É também uma questão científica, uma questão da física, uma questão da mecânica quântica, pois obedece à mecânica de movimentação do nosso Sol Horus em torno do cinturão zodiacal no firmamento. O nosso Sol dá uma volta, né, inteira em torno do cinturão zodiacal num tempo mais ou menos de 25.968 anos terrestres. Este período é denominado ano sideral. Cada ano sideral é composto também de 4 estações, chamadas de idade de ouro, idade de prata, idade de bronze, idade de ferro. Cada raça raiz nasce, se desenvolve e morre durante o tempo de duração deste movimento de translação do Sol no cinturão zodiacal. Na nossa atual quinta raça raiz, o Sol partiu da constelação de Aquário, percorreu outras 11 constelações do cinturão zodiacal, já está completando a sua volta, a de número 5, e ele já está próximo do ponto de chegada, conhecido como o ponto de onde ele partiu, no início do 5º ano sideral. O venerável Mestre Samael relata que as raças raízes acabaram assim. A primeira raça, que foi a raça protoplasmática, né, a primeira raça raiz, chamada pelos astecas de os filhos do primeiro sol. Esta raiz foi tragada pelos tigres. Tigre é o símbolo do fogo e da sabedoria.
Então, na realidade, essa raça, ela passou de um estágio para outro, de uma dimensão para outra, ela não pereceu, que eram sábios, né, todos transcendentalizados. O segunda raça raiz é chamada de Hiperbórea, chamada pelos astecas de os filhos do segundo sol. Esta raça raiz foi arrasada por fortes furacões. A terceira raça raiz é chamada de raça lemuriana, chamada pelos astecas de os filhos do terceiro sol. Essa raça raiz, então, pereceu pelo sol, por chuvas e grandes terremotos. A quarta raça, a que precedeu a nós, né, que vivia ali onde é o Oceano Atlântico, né, aqui em Santos, essa gravação está sendo produzida bem encostado ali à praia, ao mar, né. Então, esta quarta raça raiz, chamada pelos astecas de os filhos do quarto sol. Esta raça raiz, como todos nós sabemos da história, né, e das escrituras sagradas, sofreu dilúvio. Então ela pereceu sob as águas embravecidas do oceano, né? Que hoje, né, tem o nome da raça que foi terminada. A quinta raça, né, que surgiu após a raça atlântica, é a quinta raça raiz, a nossa, né, chamada raça ariana. Então ela é chamada pelos astecas de os filhos do quinto sol. Esta é a nossa atual raça raiz e irá perecer pelo fogo e por terremotos. Então será uma conjunção do líquida, né, do fogo líquido, né, então que irá exterminando tudo, fogo e água. Então a mistura de fogo e água que gera vapor, e tudo será acabado, como dizem as escrituras. Se a gente ler Pedro, né, ele vai dizer: os montes se derreterão debaixo dele. Aliás, refazendo, né, o apóstolo Pedro diz que, e Jesus também, né, que Jesus dizia que não sobrará pedra sobre pedra. E o Pedro diz que os elementos se derreterão, né, derreterão aqui na terra, e tudo se queimará, não sobrará pedra sobre pedra. E o profeta Miqueias diz: os montes se derreterão debaixo dele como cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Então, se debaixo dele, ele está referindo, né, ao planeta Hercólogos. Quando o calendário asteca menciona primeiro sol, segundo sol e etc., ele está referindo ao primeiro movimento, segundo movimento e terceiro movimento, desse que nós falamos, da mecânica celeste. Então, o primeiro movimento do Sol em torno do cinturão zodiacal produziu os filhos aqui na Terra do primeiro Sol, e aí veio o segundo Sol. Então, os filhos do segundo Sol, depois os filhos do terceiro Sol, do quarto Sol. Atualmente nós estamos nos filhos do quinto Sol, depois virão os filhos do sexto Sol e do sétimo, e aí termina. Muito bem. Então, né, o primeiro, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto movimento do Sol em torno do cinturão zodiacal é relativo à ronda de globo, né, da monda no planeta Terra, porque o Sol, durante a ronda global, né, será sempre o mesmo durante a manifestação das 7 raças raízes.
e apenas aquele movimento, ele não é estático, né? Ele movimenta em torno do cinturão zodiacal, comandando todo o sistema solar de Ors. E esse é o movimento de, vamos dizer assim, de translação, né? E ao mesmo tempo também movimenta em torno do Sol central da galáxia, né, que é Alcione. E de cada 10 a 10 mil anos passam, a Terra então passa pelos anéis de Alcione. Da mesma forma, quando a Bíblia, né, diz que haverá um novo Sol e uma nova Terra, ela está querendo dizer que haverá um novo movimento do Sol em torno do cinturão zodiacal, um novo ano sideral, uma nova raça raiz se instalando numa nova Terra que fora transformada. Então, obrigado pela atenção. Tenham todos uma linda noite de experiências e aprendizagem esotérica, agnóstica, com muita força no seu trabalho interior e paz no coração, a paz vivencial.